Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Pietro e hoje a gente vai falar desse livro maravilhoso que é uma coletânea de contos do Anton Chekhov, um grande autor russo no final do século XIX, começo do século XX, publicado pela Todavia e com tradução e apresentação de Rubens Figueiredo, que é um dos grandes tradutores do russo para o português. Um livro maravilhoso que eu espero que vocês se sintam tentados a ler depois dessa resenha. E que eu comprei um pouco sem a pretensão de ler inteiro, queria ler alguns contos, ver como eram, e que acabou me conquistando, li inteiro, tô louco para ler mais contos dele, enfim, muito bom. Para quem não sabe, Chekhov é um dos grandes autores russos do século XIX, né, que é esse século incrível para a literatura russa. Ele pode não ser tão conhecido como Tolstói ou Dostoiévski, mas ele é um autor de grande renome. E ele se destaca, sobretudo, pelos contos. Ele é um grande escritor de contos, ele é considerado uma referência quando o assunto é pensar a estrutura do conto e pensar qual é a natureza do conto em oposição à natureza de um romance. Ele é uma referência. Ele também é uma referência no mundo do teatro. Também estou lendo, ainda não terminei essas 4 peças. Já tinha lido Tilvânia e Gaivota, agora vou ler todas. Também traduzidas pelo Rubens Figueiredo. E esses dois livros juntos representam, pelo que eu entendi e pelo que eu vi, o coroamento da obra dele como escritor. Comprei esse livro no começo do ano porque eu queria ter mais um repertório de contos. Não tinha a pretensão de ler o livro inteiro, mas foi incrível. Pelo que eu vi, o Chekhov escreveu mais de 300 contos, são muitos contos, não estão todos traduzidos para o português. Antes dessa edição, havia uma outra edição com uma seleção diferente, também traduzida pelo Rubens Figueiredo, publicada pela Kozak. Havia também 2 seleções de contos na 34, não li nenhum desses. E agora, todavia, lançou também um outro volume para fazer par com esse, que seria dos penúltimos contos. Achei a proposta muito legal de apresentar os contos na ordem cronológica. Não sei se eles vão continuar traduzindo e apresentando mais contos. Acho que seria muito interessante. Esse livro tem 14 contos, alguns mais interessantes que outros. E se eu for resumir assim muito, para você que não tem noção do que é o Chekhov, qual é a grande qualidade dele como escritor, eu diria que é a qualidade de poder escrever sobre a infelicidade humana, o sofrimento humano, sobre temas que são muito pesados, a incapacidade dos seres humanos de se comunicarem. Esse em específico eu acho que é um dos grandes temas dele. E é a capacidade de escrever sobre tudo isso sem uma escrita melodramática, sem uma escrita deprimente, pesada, angustiada. Ao contrário, uma escrita que é muito lírica, é muito bonita. Apesar de muitos desses contos terem temas, serem situações muito pesadas e serem muito sobre pessoas miseráveis e pessoas que sofrem muito, não é uma leitura deprimente, não é uma leitura sofrida, etc. Também não é uma leitura assim edificante, não é uma leitura, não é uma autoajuda. É incrível, assim, é um equilíbrio muito bom de você conseguir apresentar um fragmento da realidade sem fazer grandes julgamentos. Os contos, no geral, não descrevem acontecimentos assim extraordinários, grandes feitos, grandes heróis, grandes personalidades, peripécias incríveis. Não. São contos sobre pessoas comuns, sobre situações corriqueiras. Mesmo quando há algumas situações pesadas e terríveis, eu não diria que seriam situações raras ou situações incomuns. São situações cruéis e violentas que acontecem no dia a dia no mundo afora, né? E tem um foco nas classes mais baixas da sociedade russa. Ele não fala de czares e nobres. Não é o mundo do Tolstói, da Guerra e Paz, da Ana Karenina. É um mundo diferente. É um mundo mais próximo, eu diria, desse livro, que eu também não terminei. Comprei junto, tô pra ler, é bem bonito também, é próximo um pouco, né? Fala-se muito da oposição do campo e da cidade, normalmente a maioria dos contos do Chekhov são no campo. Enfim, é um livro incrível, não tem como recomendar o suficiente. A escrita do conto é muito bem feita, ele tem a coisa que é muito célebre de... Ele dizia que para um bom conto funcionar ele não precisava de uma introdução, ele podia começar direto no meio.
Isso é muito interessante porque você vê os contos e de fato nada é supérfluo. Você começa já com algo que é muito importante para você entender a história. E ao mesmo tempo não são contos óbvios. Em nenhum conto você começa já muito claro de onde ele vai terminar. Eu acho que justamente por ele não ter esses eventos extraordinários, essas ações incríveis e mirabolantes, ele consegue se debruçar mais sobre a consciência dos personagens e a mente deles, e tem passagens incríveis assim em que você sente que o personagem está tentando entender aquilo que está acontecendo, está tentando encontrar um sentido para aquilo. Sempre é algo que não é dito. E o mesmo vale pro diálogo entre os personagens, mas há um esforço muito grande de você um pouco chegar na essência do sofrimento, da experiência humana, você não conseguir e você tentar chegar numa beleza, né, nesse esforço. Para não ficar tão abstrato, vou falar de alguns contos que eu adorei. Eu gostei muito de um chamado A Groselheira, que ele é parte de um tríptico, né, de um conjunto de 3 contos. Ele é o conto do meio. E ele é basicamente a história de um cara que tem um irmão, e esse irmão sonha em ter uma vida no campo. É um cara que vive na cidade, é muito infeliz na cidade, mas o sonho dele é ter um canto dele no campo e a natureza, etc. E parece muito óbvio onde esse conto vai chegar, mas não é. Aos poucos você vai tendo uma profundidade, você vai entendendo que aquilo não é exatamente o que parece e que a busca de felicidade dos indivíduos nem sempre é uma coisa tão legal assim. É um conto inteligente e eu gostei muito. Também gostei muito de um chamado A Queridinha, que é um conto até que bem famoso dele. E é basicamente a história de um personagem, de uma pessoa, de uma moça, né? Que ela não tem personalidade. Ela vive em função dos outros, ela se sacrifica pelos outros. As opiniões dela viram das pessoas que ela gosta. É um personagem que, em outras mãos, por outros escritores, talvez virasse uma caricatura completa. Mas acho que nas mãos do Chekhov, no jeito que ele é sensível, no jeito que a escrita dele ela é profundamente humana, ela não impõe julgamentos morais, ela não trabalha com caricaturas, etc., acaba conseguindo criar um personagem extremamente tocante, ainda que tenha essa característica que não é exatamente incrível. Tem também um conto enorme chamado No Barranco, que é uma história de uma família, é muito cruel, tem um evento nesse conto que, assim, acho que se acontecesse hoje em dia ia dar trabalho aí pro Datena, porque acontece uma coisa horrível. E o que é mais impressionante nem é tanto o acontecimento, não é uma coisa melodramática, uma coisa sensacionalista. Eu acho que o foco na apatia das pessoas, em verem aquela injustiça, e verem aquela coisa horrorosa e não fazerem nada, porque, enfim, uma série de motivos que nem sempre são explícitos. Ele tem um equilíbrio legal entre, como eu disse, esses momentos em que os personagens tentam atingir o cerne do sofrimento, tentam esgotar a coisa, e um equilíbrio entre deixar as coisas em silêncio e na ambiguidade. Ainda que essa ambiguidade nunca seja como escrita difícil, a escrita é muito fácil, não imagino que seja uma prosa em russo muito difícil e muito sofisticada. Eu acho que a sofisticação não está na linguagem, tanto quanto ela está na estrutura e na justaposição das cenas, dos diálogos, como eu disse, nessa distância entre os personagens. E, enfim. Tem também A Dama do Cachorrinho, que é outro conto muito famoso, que é uma história de adultério. É algo que, assim, você vai pensar que tá nessa grande genealogia de histórias de adultério que vai desde Madame Bovary, Ana Karenina, Primo Basílio, né, aqui em português, mas que tem, justamente por esse autor não fazer julgamentos morais, não falar isso é certo, isso é errado, tem uma nova dimensão aqui. E tem também, eu acho que o meu favorito, que é O Bispo, é o penúltimo conto dele. É um conto sobre um bispo, né, da igreja ortodoxa, e que está muito doente, e está começando a perceber que está doente, está tentando um pouco encontrar o sentido da vida dele, e
lembrar da infância. É uma coisa que lembra muito Em Busca do Tempo Perdido do Proust, ainda que seja um pouco em miniatura. E é lindo, assim, foi... Eu acho que é um dos melhores contos que eu li, me impressionou muito. É raro eu encontrar algo que me deixe nesse estado, assim, de nossa, eu li isso aqui, é uma obra-prima. Eu sou um pouco exigente. E esse conto, assim, me deixou desanimado. É muito bonito. A cena no começo é maravilhosa. Tem uma cena na igreja e ele tá numa missa, tá no final de uma missa, e tem uma multidão de pessoas querendo a bênção, e ele acha que vê a mãe, e ele se emociona, e outras pessoas se emocionam. É uma cena maravilhosa. E é um conto que, enfim, você tem esses vácuos, e você tem a coisa do personagem tentar dizer alguma coisa, ele não consegue. Vou até ler aqui essa passagem que é linda. Ele tem uma reflexão e ele conclui assim: continuava com a impressão de que não tinha o mais importante, algo com que sonhara vagamente em outros tempos, e agora ainda perturbava a mesma esperança no futuro que ele sentia na infância, na academia e no exterior. Academia não é academia Smart Fit, tá, gente? É academia... É muito bonito esse conto. Esse é só um trecho, nem é o mais incrível. E é muito interessante porque aparece a mãe dele, e a mãe dele fala, e acho que a sobrinha dele fala, e não tem comunicação entre as pessoas, né? Nesse conto também ficou claro uma coisa que eu percebi, que assim, o Chekhov não, em prol de tudo isso que eu falei, esse mergulho um pouco no interior dos personagens, ele deixa um pouco de fora aquela caracterização de personagens que a gente vê em outros grandes mestres da literatura. Eu acho que nenhum dos personagens que eu li nesse livro é memorável enquanto figura, enquanto falas, etc. Eles são memoráveis pela profundidade, pelas reflexões e pelas situações. E você tem um pouco a sensação que é o mesmo personagem que vai se rebatendo em várias partes. Outro conto maravilhoso é o último, que se chama A Noiva. É um conto que eu acho que é bem legal saber que é o último conto dele, porque ele termina com uma nota um pouco menos sofrida. Não sem ambiguidade, também não é uma coisa otimista, mas ele termina de um jeito muito bonito, assim, tendo em vista que é o último conto do autor. Você tem esse personagem que muda, né? Ele tem uma mudança muito interessante. Enfim, é um livro incrível, não tenho como recomendar o suficiente. Leia. Como eu disse, não espere histórias extraordinárias, algo que você adaptaria para um filme, personagens inesquecíveis. Espere um livro que te vai fazer refletir sobre a experiência humana, sobre o sofrimento que todos os seres humanos vão ter que passar em algum momento da vida, e a dificuldade que a gente tem em encontrar outro ser humano que entenda isso, e talvez até mesmo a impossibilidade disso, e enfim. Para concluir, vou até ler um trecho, não vou falar de qual conto, porque se eu falar de qual conto, é um dos que eu descrevi agora, vai parecer que é um spoiler. Mas vou ler aqui um trecho que eu acho que ficou na minha cabeça, e enfim. Vou ler aqui. Atrás da porta de cada pessoa feliz e satisfeita, teria de haver alguém que, com as batidas de um martelinho, obrigasse essa pessoa, o tempo todo, a lembrar que os infelizes existem. Que, cedo ou tarde, por mais feliz que ela seja, a vida vai lhe mostrar suas garras. Vai sobrevir a desgraça, a doença, a pobreza, as privações, e ninguém vai querer vê-la nem ouvi-la, assim como ela hoje não vê nem ouve os outros. Só que esse homem com o martelinho na mão não existe. E então a pessoa feliz vai levando sua vida, as pequenas agruras do dia a dia apenas resvalam nela, como um vento de outono. E assim tudo continua correndo às mil maravilhas. Interessante também que ele fala desse martelinho que deveria existir e não existe, mas em alguns contos você percebe esses sons, essas onomatopeias, esses sons da natureza ou das fábricas, que nos contos, na maioria das vezes, não tem um sentido. Você pode ler e não entender exatamente o que eles significam, mas depois que eu li essa passagem desse conto específico, parece que esses sons são um pouco esse martelinho que talvez exista e que as pessoas simplesmente prefiram não escutar, ignorar. Enfim, é um livro maravilhoso, te recomendo muito. Não é pesado, eu sei que é muito difícil fazer a resenha porque resumir esses textos e falar sobre eles vai parecer que é um livro ou melodramático ou é um livro angustiado e tenso e
Mas não é nada disso, é muito bonito, tem passagens lindas, tem descrições da natureza maravilhosas, é muito bonito. Sobre a edição da Todavia, gostei muito, acho que poderia ter uma cronologia, como os contos estão em ordem cronológica, ele fala a data no final de cada conto, acho que seria legal talvez uma cronologia para você entender a relação, sobretudo com as peças, né? Que foram escritas um pouco na mesma época e que tem muito a ver com os contos. Tem até mesmo alguns contos que me parece que são os mesmos personagens, os mesmos dilemas, com uma outra cara, né? Aviso também que, assim, não é um livro, se você tem ideias morais e políticas extremamente rígidas e intransigentes, é um livro que exige um certo jogo de cintura. Ele não faz julgamentos morais sérios e pesados, ele deixa algumas coisas em aberto e, enfim, não consigo imaginar muita gente surtando, porque, enfim, as pessoas têm uma tendência a ficarem muito bravas quando elas acham que algo discorda das posições delas e... Complicado, é um livro que é literatura, não é um panfleto. Isso vale para as pessoas que acharem que ele é muito de esquerda, as pessoas que talvez achem que ele é de direita. Ele não é um panfleto, é um livro que mostra essas situações do jeito mais sensível possível e com o mínimo de julgamentos. Tem algumas notas, não precisa de muitas notas, são notas mínimas, assim, para esclarecer detalhes do russo, né, da tradução do russo. A tradução do Rubens Figueiredo dispensa comentários e críticas, porque ele é um dos melhores tradutores para a nossa língua. E parece que foi escrito em português. Simples assim. Eu não sei russo, não tenho como fazer uma avaliação densa e qualificada, mas eu acho que dizer que parece que foi escrito em português, na minha visão, é o melhor elogio que você pode fazer para uma tradução que é feita a partir de uma língua que você não conhece. A única coisinha que eu vou causar aqui um pouco é uma nota no Conto do Bispo, né, que eu falei, que tá com um pequeno erro, pelo que eu entendi, né? Posso estar totalmente errado, mas eu pesquisei um pouco e me parece que estava errado. Ela tem uma citação em latim, que é Betula Kinder Balsamica Secuta, que não é latim, é tipo latim macarrônico. E aí ela tem um esclarecimento, assim, com umas hipóteses do que queria dizer essa citação. E ela fala que secuta em latim é seco, seca. Pelo que eu pesquisei, não é. É o particípio do verbo sequor, que é o verbo de perseguir, etc. Seria algo como, tipo, que persegue e não seca. É um erro de latim, né? Não sei quem fez a nota, não precisa saber latim. Mas me parece que estava errado. Eu até consultei uma outra tradução para o inglês e me parece que é do jeito que eu tinha entendido mesmo, né? Mas enfim, uma coisa pequena, assim, para revisão. É isso. Difícil fazer essa resenha, né? Não dá para fazer. Não dá para fazer brincando. Né? É o tipo de literatura que exige uma voz mais calma e exige sensibilidade. É isso, recomendo, leia, você vai amar, ou não, né? Às vezes é uma pessoa com coração de pedra e acha que pessoas têm que sofrer mesmo e que é divertido, aí, sei lá, não leia. Se inscreva no canal, vou fazer mais resenhas de livros, tô entrando agora para valer nesse negócio de YouTube e falar mais de literatura que me parece que é bem legal. É isso, um abraço a todos.